Nesta sessão vamos falar do motor de física do Unity. Portanto, o motor de física do Unity é aquilo que é o componente que nos vai permitir que um objeto não atravesse o outro, como nós já fizemos aqui na última sessão com a nossa torre e o nosso player. Portanto, ele chega ali colido, mas também fazer código que vai ser executado quando uma colisão acontece. Tipicamente para detectarmos, por exemplo, se o player caiu numa armadilha e tem que perder vida, ou se o player está a ser atacado por um inimigo, por exemplo, ou se o player tem, ou um inimigo tem, por exemplo, uma bomba muito perto quando explodiu e que lhe vai tirar a vida. Então, nós vamos começar por fazer uma classe muito simples, que é a classe saúde, ou vida, como vocês lhe preferirem chamar, que basicamente vai permitir saber qual é a vida que uma personagem tem. Esta classe nós vamos começar por atribuir ao player, mas depois vai servir também para os nossos inimigos, porque os inimigos também vão ter vida e nós também vamos querer que o player possa tirar vida e destruí-los, digamos assim. Então aqui na pasta script eu vou começar por clicar com o botão direito, vou fazer create C# script e vou-lhe chamar saúde. E agora vou arrastar a classe que foi criada para o player. Portanto, podem arrastar aqui para a hierarquia, ou então podem arrastar diretamente para a personagem na cena. Portanto, aqui na janela da cena, como podem ver, já aqui está o script, e agora vou clicar duas vezes para abrir o script com o Visual Studio. Pronto. O que é que nós vamos precisar? Vamos definir um valor para a vida máxima que o nosso player vai ter. Max vida, eu vou pôr, por exemplo, a 100. E depois vamos ter outro valor que vai ser o valor atual, vai ser o vida. Max vida vai ser o valor máximo e o vida vai ser o valor atual, conforme o jogador for jogando e for perdendo ou ganhando vida. Na função start eu vou definir então a vida dele inicialmente como sendo máxima. Portanto, quando o jogo começa, ele vai ter a vida no máximo. E depois eu vou precisar aqui basicamente de três funções. Uma função para o player perder a vida, ou melhor, perder parte da vida, não perder a vida toda. Perde vida. Depois vai ser outra função em que ele vai ganhar vida. Na realidade, nós podíamos ter só uma função e depois se passássemos um valor negativo ele perdia, se passássemos um valor positivo ele ganhava, mas fica mais explícito se ficarem separadas as funções. E depois outra função que vai indicar o estado se o player está ou não morto. Pronto, então começando aqui pela função de perder vida. Public void perde vida. E nós vamos passar à função o valor da vida que nós vamos tirar ao player. E então nós agora fazemos vida menos igual a valor. Portanto, vamos retirar o valor que passamos aqui da variável da vida e depois vamos ver se vida for menor que 0. Nós não vamos querer que vida fique negativo, portanto, se vida for menor que 0 vai ficar igual a 0. Pronto. E no ganhar vida, fazemos basicamente a mesma coisa. Ganha vida, vai receber também o valor, só que agora em vez de subtrair vamos somar, portanto vai ser vida mais igual a valor. Se vida for maior do que o máximo da vida que nós definimos inicialmente, vamos pôr a vida igual ao máximo da vida. E assim não ultrapassamos o valor máximo que definimos ali inicialmente. Por fim, aqui vamos fazer uma função que vai devolver um bool. Eu vou-lhe chamar morreu. E basicamente se vida for igual a 0, vamos devolver verdadeiro, se não devolvemos falso. Pronto, esta é a classe vida. E eu vou voltar agora aqui ao Unity. Vocês podem ver que já está ali o código compilado, o máximo da vida, e este valor aqui, quando eu começar a jogar, o valor de vida há de ficar igual ao máximo da vida. Lá está a 100.
Perfeito. Agora imaginemos que nós queríamos criar uma armadilha para tirar vida ao nosso jogador. Aqui nos nossos materiais, não, na arte, modelos 3D, natureza, existem aqui uns catos. Eu vou usar um destes catos para tirar vida ao player. Pode ser este, tem muitos picos. Vou arrastar aqui para a cena. Se calhar até vou pô-lo um bocadinho maior, porque ele, comparativamente com o player, está relativamente pequeno. Apesar que também pode ser útil para ver se conseguimos saltar por cima, mas pronto, para ser mais fácil ver, eu vou aumentar aqui o tamanho dele, por exemplo, para 1.1. Desativo a luz, desativo as câmaras, faço o apply. 1.2. Pronto, agora acho que já está um bocadinho maior. Deixem-me puxá-lo aqui. Pronto, ele está à superfície. Portanto, se eu tentar jogar o meu jogo, neste momento o player vai atravessar o cato. Portanto, eu vou e ele atravessa o cato. Portanto, não colido com o cato. Não colido com o cato porque o cato não tem nenhum collider. O player tem um collider que é o collider do Character Controller, portanto, que é esta cápsula verde que nós temos aqui, e o cato não tem nada. E então nós vamos atribuir um collider ao cato. Nós podemos usar o Mesh Collider. O Mesh Collider, basicamente o que faz é analisa a forma geométrica do objeto e tenta criar um collider que se ajuste a ele. No entanto, ele tem algumas limitações. E além disso, também tem um custo maior em termos de cálculos na detecção de colisões. Então, se vocês quiserem usar um Mesh Collider, se for possível, usem como convexo. Como podem ver, ele faz um collider à volta do nosso cato, não é? E na prática serve perfeitamente para o nosso jogo este collider assim. Se vocês preferirem, até podem meter um capsule collider ou uma box collider, que acaba por ser muito parecido com isto que nós acabamos de fazer. Se eu agora jogar com o meu jogo, o player já colido com o cato. Vamos ver, não consegue atravessar. Agora o que eu quero fazer é que o player perca vida quando tocar no cato. E então eu vou criar um script, que é um script genérico, que nós podemos usar não só para catos, mas para tudo e mais alguma coisa. Eu vou-lhe chamar armadilha, por exemplo. Armadilha. E vou atribuir este script ao meu cato. Vou clicar aqui no cato e vou arrastar o script para cá. E agora clico 2 vezes para abrir o script. Pronto, o que é que eu preciso que a armadilha faça? Basicamente a armadilha vai ter que tirar vida quando o player tocar nela. Nós podíamos fazer o inverso, que era pôr um código no player que estava sempre a ver se o player tocou em alguma coisa que lhe tirava vida. Eu prefiro tipicamente fazer assim, que é criar um script que tira vida ao player, ou qualquer objeto que tenha a classe saúde, que nós tínhamos há bocadinho, e não tenho que estar sempre a ver se colidi com alguma coisa ou não. O que é que eu vou precisar definir? Vou definir qual é que é o valor que perde de vida. O valor tira vida. Imaginemos que vou pôr 10 inicialmente. E depois vou precisar de criar aqui duas funções que são do Unity onde nós vamos colocar o código que vai ser executado quando o player entra em contacto com aquele objeto. Então nós temos funções que começam por onCollision, são as funções do Unity que são chamadas quando há uma colisão entre dois objetos. Temos onCollisionEnter, que é executada quando os objetos colidem, portanto, na frame em que os objetos colidiram, e é executada só uma vez. Depois temos onCollisionExit, que é quando os dois objetos que colidiram deixaram de colidir. Quando os objetos já não colidem um com o outro, colidem. Portanto, dois objetos colidiram, executou o onCollisionEnter, quando eles deixaram de estar a colidir, executou o onCollisionExit. E depois temos o onCollisionStay, que é enquanto os objetos estão em contacto.
Portanto, é executado todas as frames, sempre, ou melhor, enquanto os objetos estão em contacto. Portanto, enquanto eles estiverem em contacto um com o outro, esta função vai ter a ser chamada. No nosso caso, nós não vamos precisar do onCollisionExit. Portanto, eu vou tirar daqui o onCollisionExit, porque basicamente nós queremos que a armadilha tire vida ao player quando ele contacta com ela e enquanto estiver em contacto com ela. E então eu aqui vou fazer um código que é detectar o que é que colidiu com o objeto. Porque reparem, a armadilha vai estar a colidir com o chão. E, no entanto, o chão nós não queremos tirar vida ao chão, não é? Portanto, para tirarmos vida a um objeto, ele vai ter que ter a classe saúde. E então, vamos criar aqui uma variável para ver se o outro objeto, este parâmetro que é passado para aqui é o collider da informação, ou melhor, é a informação da colisão que ocorreu. Nós aqui conseguimos saber o collider que colidiu connosco, o objeto que colidiu connosco, como é que foi feito o contacto, que pontos de contacto é que há, aqui uma série de informações que nós temos. E então o que eu vou fazer é vou buscar a transform desse objeto e depois vou ver se esse objeto tem o componente saúde. Portanto, se esse objeto tiver o componente saúde, eu vou-lhe tirar a vida. Então, se saúde for diferente de nulo, eu vou dizer saúde, ponto, vou chamar uma daquelas funções que nós criámos há bocadinho e vou-lhe passar o valor de tira vida. Pronto. E agora vou testar a ver se já funciona ou não com o nosso player. Portanto, recapitulando, o Cato neste momento tem um Mesh Collider, tem o script da armadilha. Eu coloquei o Mesh Collider como convexo para ser mais fácil e não ser tão pesado o Mesh Collider. E agora eu vou selecionar o player para ver se, quando o player tocar no Cato, se aqui o valor da vida desce. Portanto, vou executar. Vou virar o player para o Cato e vou chocar contra ele e vocês podem ver que não aconteceu nada. Continua a 100. Porquê? Qual é a razão disto? A razão disto é que nós estamos a usar um Character Controller e o Character Controller, apesar de ter um collider, não funciona como um collider típico de um objeto. Porque para ser possível executar este código que nós acabamos de fazer, este código, esta função para ser executada, tem que haver uma colisão entre dois objetos e um deles tem que ter um rigid body. Se nós quiséssemos fazer isto especificamente só para o player, existe uma função que é o onControllerColliderHit, que é específica só para detectar colisões com character controllers. No entanto, eu prefiro não usar esta função porque eu quero que o meu código funcione, seja com o player, seja com os inimigos, com os NPCs. E então o que eu vou fazer, e aquilo que normalmente eu faço, é no player colocar um Capsule Collider. E este Capsule Collider, se vocês repararem, ele está aqui em baixo, no chão. Eu vou configurá-lo para ficar um bocadinho maior do que o Character Controller. Portanto, o Character Controller tem 2 metros de altura. Eu vou pôr o meu Capsule Collider com 2.1. E o Character Controller tem 0.5 de raio. Eu vou pôr 0.6. E agora vou pôr aqui no Y 1.05, que é para ele ficar centrado. Aliás, deixem-me ver aqui no chão como é que ele ficou. Se ele ficou mesmo centrado ou não. Dá-me a impressão que ele está a ficar muito mais alto do que aqui em baixo. Mas ele devia ficar centrado. E vou deixar estar assim. Depois se tivermos dificuldades nas colisões eu ajusto. Mas especialmente aqui na parte de baixo dos pés. E agora este Capsule Collider eu vou pôr como um trigger. Ou seja, o Capsule Collider vai me permitir só detectar colisões com o player e mais nada. Não vai fazer rigorosamente mais nada. As colisões, aquilo que vai impedir o player de atravessar paredes continua a ser o Character Controller. Nós continuamos a usar o Character Controller para mover o player e por aí fora. Para detectar colisões, nós vamos usar então este Capsule Collider. Além disto, vamos precisar de lhe colocar um Rigid Body como Kinematic. Um Rigid Body Kinematic quer dizer que é um Rigid Body que não é controlado pelo motor de física. Portanto, é um Rigid Body que nos permite ter aquelas funções a serem chamadas, o onTriggerEnter, o onCollision. No entanto, o motor de física não vai partir do princípio que o nosso código é que vai controlar o comportamento do objeto
e não um motor de física. Se nós não pusermos isto como kinematic, podemos ter comportamentos estranhos, porque o character controller vai estar, entre aspas, a lutar pelo controlo do player e com o rigid body. Vou voltar a pôr kinematic então, e agora vou executar. Tenho o player selecionado e o objetivo é ver se a classe saúde começa a perder vida. Portanto, aquele valor de vida que está em 100, agora vou chocar contra o cato e ainda não perdemos vida. Não perdemos vida por uma razão muito simples. O nosso... já agora deixem-me só aqui fazer pausa para ver se ele está mesmo a chocar, porque eu acho que ele está a chocar. O nosso cato tem um Mesh Collider, que não é trigger, mas o nosso player tem um Mesh Collider, o Capsule Collider que é trigger. E o que nós fizemos foi funções que são On Collision Enter. E existem funções que são muito parecidas com estas para quando são triggers, que é aquilo que nós queremos aqui. Portanto, temos que criar duas funções que são muito parecidas com estas, que é o onTrigger Enter, e depois vamos fazer também a função onTriggerStay. Qual é a diferença entre estas duas e aquelas duas que nós já lá temos? OnTriggerEnter e OnTriggerStay e o OnTriggerExit, que existem exatamente como OnCollision, é quando nós temos um collider que é um trigger, que é o caso da nossa cápsula. Portanto, nós queremos que a nossa cápsula seja trigger, para ela não afetar o character controller, e então nós precisamos destas duas funções. Portanto, estas funções vão ser executadas quando houver uma colisão entre dois colliders. No nosso caso, como o player tem um trigger, nós queremos usar o código aqui onTriggerEnter. Se repararem, o parâmetro que é passado para aqui é diferente. Aqui é passado o collider do objeto que colidiu, neste caso contra o cato, porque o cato é que tem este código, enquanto que ali era passada a informação da colisão. Mas basicamente o que nós queremos no essencial é a mesma coisa. É dizer que nós queremos ir ao outro objeto buscar o componente de saúde. Queremos ver se este componente não é nulo. O Visual Studio já me está a ajudar. E se ele não for nulo, vamos chamar a função perde vida com o valor tira vida. Pronto. Portanto, agora ficamos com funções que vão tirar vidas quando um collider colidir com a armadilha e funções que vão tirar vida quando for um trigger a colidir com a armadilha, que é o caso do player. No caso dos NPCs vai ser com colliders, não vai ser com triggers, porque eles não têm o character controller. Então, se isto agora estiver a funcionar bem, aqui o valor de saúde há de diminuir. Pronto, já diminuiu para 90. Agora o que eu quero fazer é, enquanto o player estiver em contacto com o cato, continuar a perder vida, mas não perder vida instantaneamente. Eu quero que isto aconteça com um determinado intervalo. E é aqui que entram as funções onTriggerStay e onCollisionStay. O que é que nós vamos precisar de fazer? Vamos precisar de definir aqui o intervalo em que o player perde vida, e eu vou usar um float, porque o intervalo pode ser, por exemplo, 1,5 segundos ou meio segundo, o valor é sempre em segundos. Intervalo perder vida. Eu vou pôr inicialmente, por exemplo, 3 segundos, que à partida vai dar tempo ao player perder vida, nós depois vamos dar um som e ele vai ter tempo para fugir. E depois vamos definir aqui outro float. Este podia ser privado, mas eu vou pôr público. Aliás, eu vou pôr privado e depois mostro-vos uma maneira de vermos os valores também quando são privados. Em que nós vamos registar o último intervalo em que ele perdeu vida. Ou seja, aqui nós vamos precisar de saber quando é que ele perdeu vida para ver se já passaram os 3 segundos. E esta variável vai nos permitir fazer isso, saber quando é que ele perdeu vida. Então, agora, quando houver aqui uma colisão e a saúde não for nula, aliás, eu devia fazer outra coisa, que era pôr isto tudo numa função para não estar a repetir o código. E se calhar até vou fazer isso mesmo. Eu vou criar aqui uma função public void, aliás nem precisa ser public, pode ser só void, processa colisão, e vou passar para aqui o GameObject que colidiu comigo. GameObject. Ok? E assim o que eu vou fazer é isto. Vou aqui tirar este código para aqui. Isto vai passar a ser o GameObject. E aqui eu vou chamar a função processa colisão e passo collision.GameObject
Pronto, e assim faço só o código numa função, tenho que andar a fazer em várias. E aqui faço a mesma coisa, processo a colisão collision.gameObject. Eu ia estar aqui a repetir código desnecessariamente. E aqui faço processo a colisão other gameObject. Processo a colisão other gameObject. Pronto, assim em todos estes eventos que o Unity me dá, eu vou chamar sempre esta função. O que é que eu tenho que fazer então nesta função? Portanto, eu aqui estou a ver se ele tem a classe saúde. Se tiver a classe saúde, ela não vai estar nula, por isso vai entrar aqui no if. E eu agora tenho que guardar quando é que ele perdeu vida. Para nós sabermos o tempo que está a decorrer, nós temos na classe o time.time. Já tínhamos visto o time delta time, que nos dá a diferença, o tempo que demorou a última frame a ser renderizada. O time.time diz-nos quantos segundos passaram desde que o jogo começou a ser jogado, ou seja, desde que aquela frame, no momento em que aquela frame vai ser desenhada. Então o que nós podemos agora fazer aqui é um if, para dizer assim, se o tempo em que nós estamos for maior do que o último intervalo, ou melhor, for menor do que o último intervalo, eu vou fazer um return. E então aqui o último intervalo na realidade já não é o último intervalo, é o próximo intervalo. Deixem-me mudar aqui o nome desta variável. Próximo intervalo. Portanto, aqui vai ser, se for menor, intervalo perde vida. Pronto, assim em vez de eu ter aqui o último intervalo, tenho o próximo intervalo, e o que eu vou fazer é, se o momento em que a colisão ocorreu ainda é anterior ao próximo intervalo, não vai fazer nada, portanto vai fazer o return. E assim não vai perder vida. Se a minha lógica estiver bem, vamos ver se eu não me enganei aqui na minha lógica. Já agora, vocês aqui podem colapsar estes componentes. E aqui em cima existe então um botãozinho que tem uma opção que diz debug. Quando nós estamos em modo debug, conseguimos ver todas as variáveis, mesmo aquelas que são privadas. Por exemplo, eu aqui no cato defini na armadilha como sendo privada este próximo intervalo e agora consigo ver aqui. Pronto, eu vou executar com o player selecionado para ver o que é que acontece, não só quando deu contacto com o cato, mas depois enquanto eu fico em contacto com o cato. Portanto, perdi vida, 1, 2, 3, perdi vida, pronto, de 3 em 3 segundos estou a perder vida e o player está a morrer lentamente. Nós depois vamos pôr um som para detectar estas, para ser mais óbvio para o jogador que ele está a perder vida e não pode estar ali, mas isso depois será numa sessão mais à frente. Pronto, e neste caso nós fizemos o nosso código da armadilha para funcionar não só para o player, mas também para os NPCs. Basta que os NPCs tenham a classe saúde como deve ser. De seguida, nós vamos ver então como é que podemos fazer o inverso. Portanto, já temos uma armadilha, vamos ver como é que podemos fazer uma mecânica de jogo em que o player vai ganhar vida. Nós tínhamos aqui nos nossos modelos que importámos, um dos primeiros que nós importámos era a comida e havia lá um hambúrguer. Pronto, então o que eu vou fazer é colocar aqui o hambúrguer no chão do nosso nível e o hambúrguer vai ser aquilo que vai dar vida ao nosso player. Eu vou tirar aqui o modo debug do inspector. Portanto, para podermos dar vida ao player, nós vamos ter que colocar, vamos ter que criar um script que vai fazer qualquer coisa muito parecido com a armadilha. Eu agora até estava aqui a pensar se calhar podíamos reutilizar este código todo, mas pronto. Depois aqui em vez de perder vida chamamos a ganhar vida, mas vamos criar aqui um script, por exemplo. Eu vou-lhe chamar, em vez de armadilha, eu vou-lhe chamar recupera vida, por exemplo, recupera vida. Pronto, e este script então é o que nós vamos pôr no hambúrguer. Para recuperar a vida. Portanto, basicamente o que é que nós vamos precisar? Mais ou menos a mesma coisa que fizemos há bocadinho para a armadilha. Nós até podemos aproveitar grande parte do código que nós temos aqui.
Eu vou aproveitar este código, que a base vai ser mais ou menos a mesma. Valor não é valor tira vida, é valor ganha vida. Intervalo perder vida também não é, vai ser intervalo ganhar vida. Próximo intervalo pode ficar. Esqueci de fazer aqui o rename como deve ser. Tenho que copiar agora daqui para aqui. Não é tudo, é só o nome. E agora só tenho que criar os eventos on trigger enter. Eu não preciso do on trigger stay, porque a partir do que eu vou fazer é quando o player tocar no hambúrguer ganha vida e o hambúrguer vai desaparecer. Isto quer dizer que eu também não vou precisar na realidade destas duas variáveis e posso até simplificar aqui o meu código. Pensando bem, posso simplificar aqui o meu código, mas eu já vou tratar disso. Então aqui eu vou chamar a função processa colisão e vou-lhe passar o other game object. Então aqui, como eu vou tirar este intervalo, eu podia também fazer uma função. Eu vou fazer isto diferente, para aproveitar ao máximo, porque eu posso criar uma função em que o player vai uma vez, ganha vida, e depois quer lá voltar e ganhar vida e não a destruir. Eu vou fazer aqui uma variável que diz assim, public bool só uma vez true. Pronto. Basicamente o meu código vai ser suficientemente genérico para permitir criar um ponto em que o player pode ganhar vida várias vezes ou então só uma vez. Se este bool tiver verdadeiro, quer dizer que é só uma vez, ele ganha o vida e eu vou destruir. Se não, aplicamos o intervalo que aqui está. Então, aqui o intervalo este fica cá na mesma. Aqui a saúde isto também fica. Se não for nulo fica. Agora aqui, em vez de ser perder vida, vai ser o ganha vida. Se é só uma vez, eu vou ter que destruir o objeto que tem este script. Se nós quisermos destruir só um script, nós podemos fazer destroy this. Isto destrói só este script. Se nós quisermos destruir um componente do objeto, imaginem que eu queria destruir o collider dele, podemos fazer assim, e então o collider é removido. Quando eu digo destruir aqui, quer dizer que ele é apagado, é retirado. Se nós quisermos destruir o objeto, pomos GameObject, com G minúsculo. O this não é obrigatório, como eu já disse, eu gosto de o colocar lá, mas não é obrigatório. Então, basicamente, o que é que eu fiz? Se for só uma vez que ele vai ganhar vida com esta mecânica, eu faço este if e então depois destruo o próprio objeto, ou seja, o hambúrguer vai desaparecer quando o player ganhar vida. Se eu quiser que seja várias vezes, desativo ali aquela checkbox e assim ele ganha vida 3 em 3 segundos ou 10 em 10 segundos, ou seja, logo for. Então eu vou deixar estar ali o check. E agora, tal como há bocadinho, para o player poder ganhar vida, o hambúrguer tem que ter um collider. Eu vou-lhe dar aqui um Sphere Collider, se calhar é suficiente, porque o hambúrguer também é meio arredondado. Pronto, e agora vou então experimentar. O que eu vou fazer é, vou chocar contra o cato para ele perder vida. E depois vou chocar contra o hambúrguer para ele ganhar vida. Perdeu vida, está a 90, está a 80 e agora vou aqui ao hambúrguer e não ganhou vida nem nada. Estão a ver que ele está a passar por cima dele e eu acho que o problema é o collider que eu lhe meti, o capsule collider, que não está em baixo, não está maior do que o character controller. E era isso que eu estava aqui a ver. Quando eu ajustei aqui o Capsule Collider, eu decidi pôr aqui 1.05, mas acho que não ajuda, porque ele ficavam ali os dois iguais. Vou pôr só um. E vamos então experimentar a ver se eu agora andar para cima do hambúrguer já o apanhou. Só que não deu para ver se ganhou vida ou não, porque a vida estava a 100. E eu agora vou contra o cato, perdi vida. E agora vou contra o hambúrguer e ganhei vida. Pronto, isto está a funcionar corretamente como previsto aqui, com base nas funções do nosso motor de física. Portanto, recapitulando, o motor de física é aquilo que nos permite chamar estas funções. Nós não vamos voltar a utilizar estas funções, nomeadamente quando nós fizermos os NPCs. E estas funções,
para funcionar e serem executadas, temos que ter um collider nos dois objetos e tem que haver um rigid body entre eles. Basta haver um nos dois que estão a colidir. Se forem os colliders não estiverem definidos como trigger, e um collider para estar definido como trigger, recapitulando, é esta checkboxzinha que está aqui. Se não tiverem definidos como trigger, são chamadas estas funções, onCollision. O onCollision enter é quando eles colidem, onCollision stay é enquanto estão a colidir e o onCollision exit é quando eles deixaram de colidir. Se um deles for trigger, basta que um deles seja trigger para entrar nestas funções onTriggerEnter, onTriggerStay e onTriggerExit. Os triggers também podem ser muito úteis para nós detectarmos, por exemplo, se o play entrou numa determinada área. Por vezes, imaginem que vocês têm uma sala e querem que aconteça qualquer coisa quando ele entra na sala, começa só a ouvir uma música ou detectamos que ele passou de nível. Os triggers também são muito usados para isso, porque um collider que é trigger não impede que o outro objeto entre dentro dele. Portanto, o trigger só detecta, tal como o nome indica, só detecta que aconteceu a colisão entre dois objetos, mas eles entram um dentro do outro. Pronto, e para já sobre o método de física ficamos por aqui. Nós vamos voltar a falar de uma função muito importante do método de física, quando fizemos NPCs, que é o raycast. O raycast que é desenhar uma linha a partir de um ponto até o outro no mundo e depois encontrar os colliders que essa linha atravessa. É muito utilizado, nós vamos usar isso para os NPCs, para eles verem se conseguem ver, para nós sabermos se ele consegue ver o player, mas também é muito utilizado quando nós queremos simular objetos muito rápidos, como por exemplo um tiro, uma bala de uma arma.